boa noite. Que coisa boa, apesar desse friozinho, que também é bom, que também é bênção de Deus. A gente tem a oportunidade de ter o coração um pouco mais aquecido nessa noite, pelo compartilhar da palavra do Senhor, por essa comunhão, ainda que virtual, mas comunhão. Nós temos, sem sombra de dúvida, a nossa fé no mesmo Deus, um só Espírito, um só batismo, um só Pai. Então, isso é razão da nossa comunhão. Não precisamos estar juntos o tempo todo para termos comunhão. Isso a gente precisa entender e alimentar, né? E também, através dos cânticos, da adoração, enfim, compartilhar das Escrituras. Tenho certeza que será uma noite abençoada como tem sido todas as vezes que nós paramos e nos unimos para buscar ao Senhor. Quero orar com você nesse início, convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está, a falar com o Senhor, apresentar este tempo, este culto ao Senhor, para que Ele se agrade de tudo, para que nós sejamos edificados pela presença dEle, pelo Espírito dEle, pela palavra dEle. Vamos orar? Senhor, Tu és lindo, perfeito, maravilhoso, Pai. São apenas tentativas de expressar o quanto nós Te admiramos, o quanto o Senhor é desejado, o quanto o Senhor é precioso para nós. Senhor, de fato, quanto mais nós Te conhecemos, mais nós Te queremos. Nossa alma tem sede do Senhor, tem sede do Deus vivo. Nós ansiamos, ó Deus, para que este tempo agora seja rico, produtivo, edificante e que, acima de tudo, seja agradável. As palavras dos nossos lábios, a meditação do nosso coração, os nossos pensamentos, os cânticos, Senhor, tudo que seja feito, dito, pensado nessa noite, principalmente neste tempo que temos juntos agora em culto ao Senhor. Oramos para que o Teu Espírito conduza a Tua presença com um aroma suave e agradável. Pai, que as orações dos Teus filhos e filhas suba até as Tuas narinas como incenso, que lhe seja agradável, propício, Senhor. Que o Senhor tenha prazer naquilo que nós oferecemos, naquilo que nós Te entregamos nesta hora. Nós oramos a Deus, agradecidos, crendo que o Senhor nos permitirá um tempo maravilhoso aqui em Tua presença. Ser com todos nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor através dos cânticos, queridos. Esse cântico, escolhi duas músicas um pouco mais antigas, mas que eu acho muito lindas. Fala sobre uma característica do nosso relacionamento com o Senhor que só manifesta o quanto Ele é gracioso. Nenhum outro Deus, irmãos, Ele se apresenta da forma que Jesus se apresenta para nós. Todos os falsos deuses, eles impõem medo, eles escravizam pelo medo, eles sufocam aqueles que se oferecem para servi-los. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é gracioso, misericordioso, amoroso, longânimo, compassivo. Deus, como o Senhor é lindo, Jesus. Como o Senhor é lindo. E esse cântico diz basicamente isso. Ele começa dizendo assim, ó. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Aleluia.
conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Oh, oh. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Louvado seja o nosso Deus, aquele em quem nós podemos e devemos confiar em todo tempo. Aleluia. Jurema, minha irmã, você pode orar por nós, apresentar pedidos de oração, colocar a vida do pastor Luizeto também, que logo, logo estará compartilhando conosco da sua palavra. Depois, eu creio que ele também deve ter um tempo de oração. Mas você, como nossa ministra de intercessão, por favor, conduza-nos. Amém, amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso de estar te adorando nos nossos lares, Senhor.
Obrigado por mais um dia de vida, Pai. Obrigado porque Tu és bom, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso bom pastor. Obrigado por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai amado. Quero colocar diante do Senhor esse tempo de cultuar a Tua palavra, de aprender mais a Tua palavra, de cultuar ao Senhor. Esse tempo que nós vamos ter agora seja todo conduzido pelo Teu Espírito. Deus amado, Deus querido, eu coloco diante do Teu altar a vida do meu pastor Sérgio Luizeto, que ele seja instrumento em Tuas mãos nessa hora. Prepara o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós e que nós não sejamos só os ouvintes da Tua palavra, mas sejamos praticantes dessa palavra, Pai. Nos ajuda a praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor preparou para que nós sejamos para o louvor da Tua glória. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda nesse tempo. Alinha o nosso coração com o Teu coração, a nossa mente, a Tua mente. Nesta hora eu quero repreender tudo aquilo que nos tira do foco. Quero repreender tudo aquilo, Senhor, que tenta tirar a nossa atenção e que a gente preste atenção na Tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo de adoração, Senhor. Receba aquilo que está no nosso coração ao Senhor. É em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Bênção, privilégio poder cultuar, exaltar, louvar a esse Deus maravilhoso. Assim que eu me converti, eu recebi uma palavra de que o culto ao Senhor é um culto marcado pela palavra, pela oração e também pelos cânticos espirituais. E aí, estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, e essa carta que se tornou circular para as igrejas ali da região, aos irmãos próximos da igreja em Éfeso, falando justamente sobre isso, da igreja se reunindo com salmos, hinos e cânticos espirituais, orando, louvando, glorificando ao Senhor em todo o tempo. E um bom conselho para os servos e servas do Senhor é se dedicarem à leitura da palavra do Senhor, ao estudo da palavra do Senhor, também à oração, à intercessão e também a cânticos espirituais ao Senhor. Está cantando, adorando, glorificando ao Senhor. O pastor Redinei estava aí cantando esses cânticos no início do culto, conheci um grande amigo, né? Ele é o Senhor Jesus, né? E também não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Como isso edifica, como isso abençoa, como isso fortalece as nossas vidas. E me fez lembrar aí o tempo que eu era jovem, lá no Rio de Janeiro, quando nós cantávamos, conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus. E aí, entendendo que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e que, se nós obedecemos aos mandamentos do Senhor Jesus, nós seremos conhecidos como filhos de Deus. Isso é muito bom. E poder orar, conversar com o Senhor. Alguém já disse que conselho é bom e eu agradeço, né? Bons conselhos da palavra do Senhor para as nossas vidas vão proporcionar para nós crescimento espiritual. Mas é importante observar e obedecer e procurar seguir e cumprir esses conselhos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, tem várias orientações, tem bons conselhos para as nossas vidas. E não somente o livro de Provérbios, mas também os evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, as cartas do apóstolo João também, aí a carta de Tiago, né? Quantas orientações maravilhosas. E aí nós temos aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 15 ao verso 22, que recentemente o pastor Redinei esteve ministrando no culto à noite de nossa igreja no domingo, nós temos aqui alguns conselhos
relevantes, importantes, que precisamos estar observando. Orientações do apóstolo Paulo para aquela igreja, sim. A igreja localizada na cidade em Tessalônica, sim. Mas através da ação do Espírito Santo, orientações do apóstolo Paulo para as igrejas do Senhor, que, como comunidades, como igrejas locais, como congregações, representam a grande igreja do Senhor. Então, essas orientações são para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. É essa palavra que teve efeito ontem, que tem efeito hoje e que continuará a ter efeito amanhã e para todo sempre, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E aqui nós temos bons conselhos da parte do apóstolo Paulo. Bons conselhos para que o cristão tenha uma vida marcada pela benignidade, tenha uma vida marcada pela alegria, tenha uma vida marcada pela prática da oração, tenha uma vida marcada também pela prática da gratidão, lembrando que gratidão é memória do coração, andando sempre em espírito e deixando com que o Espírito Santo esteja controlando completamente a sua vida, como servo, como serva do Senhor. Também está obedecendo e valorizando e reconhecendo a seriedade da palavra de Deus, procurando também ter uma vida sensata. Esse é um conselho maravilhoso, principalmente nos dias atuais, manter a sensatez. E também aqui há o conselho da prudência, de nós procurarmos manter a prudência. E alguém já disse que caldo de galinha e prudência não faz mal a ninguém, ao contrário. É muito interessante, é muito importante sermos prudentes nos dias atuais. Como o próprio Senhor Jesus declarou, né, que os servos do Senhor, eles devem ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E, principalmente, aqui nesse texto, o conselho do apóstolo Paulo para que o cristão tenha uma vida de santificação. E esse, para mim, é o grande desafio. É um excelente conselho e é o grande desafio. O grande desafio para o servo do Senhor, para a serva do Senhor, é viver uma vida pautada no amor cristão, procurando ser imitador de Cristo, amar como Cristo amou. E ele mesmo falou sobre isso, que nós devemos amar ao próximo como ele mesmo nos amou e se entregou por nós. Mas depois desse grande desafio de procurar amar como Cristo amou, o grande desafio para mim é ter uma vida de santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas praticando uma vida de santificação, a benignidade, a alegria, a oração, a gratidão, a palavra, a sensatez, a prudência, elas estarão presentes de forma muito mais facilitada no nosso procedimento como servos de Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Olha que texto simplesmente lindo, maravilhoso e sensacional. O apóstolo Paulo diz para a igreja: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Paulo está orientando aqueles irmãos, depois de várias instruções, depois de várias exortações, depois de várias palavras edificantes para aquela igreja. Ele agora começa uma série de conselhos. Ele já havia fornecido vários conselhos para aquela igreja, e agora ele alista outros conselhos. Ele vai encerrar essa carta com outros conselhos, e eu digo bons conselhos para o povo do Senhor. Ele começa justamente dizendo que é preciso evitar retribuir ao próximo o mal, mas, pelo contrário, é preciso seguir sempre o bem entre ali aqueles irmãos na comunidade, mas também para com todos. E é o que deve ser realizado
no seio da Igreja Batista Betel. Procurar não retribuir o mal para o próximo, mas retribuir com o bem. Se alguém fizer mal a qualquer irmão da Igreja Batista Betel, o irmão da Igreja Batista Betel procurar retribuir com o bem. E é interessante que, fazendo bem, retribuindo bem a quem faz mal, segundo a palavra do Senhor, né, será amontoada brasas vivas sobre a cabeça daquele que fez o mal. Então, quando receber o mal, procure retribuir com o bem. Isso entre vós e para com todos. E aqui está se falando de benignidade. Aqui está se falando de bondade. E entendendo em Gálatas 5, 22, a carta magna da liberdade cristã, o fruto do Espírito, ele é benignidade, ele é bondade. E aí nós temos logo depois dessa exortação, dessa orientação, desse conselho, desse encorajamento, para que os irmãos estejam retribuindo o bem, tendo recebido o mal, ele vai declarar: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. E, mais uma vez aqui, ele utiliza o que ele já havia utilizado na Carta Magna da Liberdade Cristã, na carta à igreja na região da Galácia. Ele, mais uma vez, vai falar sobre o fruto do Espírito. Se ele já destaca a benignidade, a bondade, uma virtude, né? Ou aí benignidade e bondade, duas virtudes, duas características do fruto do Espírito que a igreja deveria estar observando, e nós precisamos observar, ele agora também vai destacar mais uma característica, mais uma virtude do fruto do Espírito, que é a alegria, né? Que é aquela alegria contagiante. Regozijai-vos sempre. E é interessante que Paulo, geralmente, quando aconselha uma igreja, esse conselho ele também concede, ele dá a outra igreja. Existem conceitos de Paulo que são marcantes em suas cartas, né? E se Paulo fala sobre essa questão da benignidade e da bondade, ele também fala sobre a alegria. E aí, na Epístola da Alegria, Filipenses, ele diz: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. A alegria é fruto do Espírito. A ação do Espírito Santo nas nossas vidas vai fazer com que nós venhamos retribuir com o bem quando nós recebemos o mal. E vai fazer com que nós estejamos sentindo alegria, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. E aí uma esperança, e aí uma motivação para mantermos a alegria. Porque nós estamos aqui de passagem. Aquela experiência do Senhor Jesus enviando os discípulos para a missão de 2 em 2, e eles voltaram felizes da vida e vibrando, e estavam animados, extremamente alegres, felizes, e relatando ao Senhor, porque pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, os demônios se sujeitaram a eles. Eles felizes dando relatório para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus declarou: alegrai-vos antes pelo fato dos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Quando você estiver passando por qualquer situação de euforia, momento de tristeza, momento de luta, seja qual for a situação, lembre-se que você deve se alegrar, porque acima de tudo o seu nome está escrito no livro da vida. Mas é preciso viver para ter essa condição. É preciso viver para que realmente, agradando ao Senhor, você possa se alegrar pelo seu nome estar escrito no livro da vida. Evitar que alguém retribua a outro em mal por mal. Precisamos ensinar, incentivar isso na igreja, incentivar o perdão. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos.
regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. E aí ele vai no terceiro conselho aqui, orai sem cessar, orai continuamente. A ideia de desenvolver uma vida de comunhão com o Senhor, de estar com o pensamento ligado ao Senhor, de estar, quando possível, dobrar os joelhos, fechar os olhos, buscar a presença do Senhor. Quando possível, poder aí levantar as mãos e apresentar a petição diante do Senhor. Mas a ideia também é de quando não for possível dobrar os joelhos, quando não for possível levantar as mãos, mas estar em sintonia com o Senhor. Estar em comunhão com o Senhor. Ligação direta com Deus. Orar sem cessar. É poder estar agradecendo ao Senhor. É poder estar fazendo uma petição ao Senhor. É estar repreendendo o mal em nome do Senhor. E mesmo fazendo a atividade que nós estivermos fazendo, nós podemos exercitar uma vida de oração. Assim como nós cantamos e fazendo as atividades, podemos orar fazendo as atividades e conversar com o Pai. Né? E quantas vezes eu e Neia e vemos uma flor bonita e vemos uma paisagem bonita e nós falamos, obrigado, Pai. Graças te damos, Pai. Mas quantas vezes também vemos uma situação difícil e nós clamamos, misericórdia, Senhor. Mas quando possível, estamos reunidos com os irmãos em oração, seja de forma presencial, seja também de forma virtual, seja através de uma live, mas também naquele momento em que estamos a sós com o Senhor e cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse. Né? E tu, quando for orar, entra no teu quarto, entra no teu aposento e ore em secreto ao Pai. Porque o Pai Celestial, Ele ouvirá as nossas orações. Lindo isso. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. E aí, retribuindo o bem àquele que me faz mal, me alegrando sempre no Senhor, me exultando sempre no Senhor, principalmente por saber que o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele é o bom pastor e que meu nome está escrito no livro da vida, eu vou estar orando, vou estar em comunhão, vou estar exaltando, glorificando ao Senhor, apresentando também minhas petições diante do Senhor. E com isso, em tudo, eu terei o coração agradecido. Eu terei o coração grato diante do Senhor. Você, em tudo, terá o seu coração agradecido, o seu coração grato diante do Senhor. E aí Paulo diz, em tudo dai graças. É interessante aqui que ele fala, em tudo. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, por tudo. E em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus, nós aprendemos, através de Romanos, a constituição da fé cristã, também carta escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 58, 59 depois de Cristo. No capítulo 12, nós aprendemos que a vontade de Deus, o que é? Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E se a vontade de Deus e em Cristo Jesus para as nossas vidas é que em tudo estejamos dando graças, em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Aprenda a agradecer ao Senhor. Aprenda a exaltar ao Senhor. Aprenda a glorificar ao Senhor. Esse tempo frio, você tem um lugar onde você pode se abrigar. Nesse tempo frio, você tem um casaco que pode te aquecer. Você tem um alimento que pode alimentar o teu corpo. E é interessante que você também, tendo essa condição, você pode estender as mãos para socorrer, para ajudar alguém que está necessitado. Você pode doar aí um prato de comida. Você pode doar também uma roupa, um agasalho que você não está usando mais. Isso é bênção do Senhor. Nós somos muito mais ricos do que nós imaginamos. É sempre
é bom lembrar essa palavra que eu já compartilhei, quando eu trabalhava em um escritório no centro do Rio de Janeiro, e aí teve uma pessoa a quem nós prestávamos serviço, porque era um porteiro e eu trabalhava no escritório, que era administração de condomínios, e um senhor, que tinha quase idade para ser meu pai, ele me viu sentado, ele estava do lado do balcão, ele me viu sentado trabalhando, ele disse: "Você é uma pessoa muito rica." Eu disse: "É mesmo?" Ele disse: "É, porque você sabe ler e você sabe escrever." E ele era analfabeto. E aquilo tocou o meu coração. Eu agradeci a Deus. E, acima de tudo, naquele tempo eu já era um servo do Senhor. Eu agradeci muito mais do que saber ler e escrever, porque eu sabia ler a palavra do Senhor. Eu já pregava a palavra do Senhor. Eu já sabia escrever sobre a palavra do Senhor. Mas é interessante que aquele homem também, mesmo sendo analfabeto, ele poderia agradecer ao Senhor, porque mesmo sendo analfabeto, ele tinha uma profissão, ele tinha uma atividade, ele era empregado, ele era funcionário, ele tinha condições de levar o pão nosso de cada dia para a sua casa. Nós precisamos agradecer por tudo, em tudo dar graças. Esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Paulo está dizendo isso para a igreja, chamando a atenção da igreja. E quantas vezes nós precisamos ter a nossa atenção também chamada, como o povo de Israel, porque a murmuração é abominação para o Senhor. O Senhor abomina a murmuração. A murmuração é a falta de fé. E muitas vezes, pessoas que são abençoadas por Deus e vivem murmurando, vivem reclamando. Por isso eu gosto muito daquela frase, geralmente escrita nos caminhões: "Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho." Esse móvelzinho simples que você tem, presente de Deus. Esse emprego que te dá o sustento, a bondade do Senhor sobre a sua vida. Pode melhorar, não existe nada tão bom que não possa melhorar. Precisamos trabalhar para melhorar. Mas aquela experiência daquele sujeito que vivia reclamando porque não tinha sapatos. Ele reclamava para todo mundo que não tinha sapatos. Até que um dia, ele saiu à rua, encontrou um homem que não tinha os seus pés. E esse homem estava glorificando ao Senhor, porque ele não tinha os pés, mas ele estava vivo. E aquele homem que não tinha sapatos, mas tinha os pés, ele ficou extremamente envergonhado. E a partir daquele momento ele passou a agradecer a Deus, porque ele não tinha os sapatos, mas ele tinha o principal, ele tinha os seus pés. Nós temos o acesso à palavra do Senhor, nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos Jesus como nosso Senhor e nosso Mestre. Valorizemos isso. Mesmo que nós não estejamos morando no local dos nossos sonhos, mesmo que não estejamos comendo a comida dos nossos sonhos, mesmo que o carro não seja o carro dos sonhos, mesmo que a roupa não seja a roupa da melhor grife, mas nós somos abençoados e sustentados pelo Senhor. E o mais importante, os nossos nomes escritos no livro da vida. E a vontade do Senhor é ter um coração grato, e lembrando que gratidão é a memória do coração. E aí ele diz, num outro conselho: não apagueis o Espírito. Coisa linda. Esse é o quinto conselho que o apóstolo Paulo vai dar aqui para a igreja. O primeiro conselho é ter a benignidade, o segundo, a alegria, o terceiro é uma vida pautada na oração, o quarto é a prática da gratidão, o quinto é não apagueis o Espírito. E do ponto de vista fenomenológico, do ponto de vista da existência do Espírito Santo, ele não pode ser apagado. Ele é o Espírito Santo, ele é Deus. Mas do ponto de vista, melhor dizendo, de sua ação nas nossas vidas, ele pode ser apagado. Ele pode ser extinguido. E aí nós temos exemplos na palavra do Senhor. Saul, que foi cheio da presença do Espírito Santo,
que profetizou com os profetas, o ungido do Senhor, mas ele teve tanta desobediência, ele foi tão desobediente, ele foi tão leviano com a missão que o Senhor deu para ele foi tão relapso e tão negligente com o compromisso com o Senhor, que ele extinguiu a ação do Espírito Santo em sua vida. Nós não podemos apagar a ação, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque conforme o pecado vai entrando, o Espírito vai saindo. Porque o Espírito Santo, ele não tem prazer no pecado. Então, é não extinguir a ação, a atuação do Espírito Santo. E aí nós lembramos mais uma vez nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 18, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, a ideia de atingir a plenitude, de continuar e de transbordar, um enchimento para a glória de Deus. E, ao contrário, não devemos apagar a ação do Espírito Santo em nossas vidas, mas devemos encher cada vez mais as nossas vidas da presença e da ação, da atuação do Espírito Santo. Aí ele fala também, aí o sexto conselho para a igreja e para nós, nos dias atuais, muito importante: não desprezeis profecias. Valorizar a palavra de Deus. Valorizar o ensino da palavra de Deus. Valorizar as instruções de Deus. Aquilo que é proclamado com autoridade e com sabedoria. E compartilhava hoje com a Neia. Que bênção poder ouvir homens como Luiz Saião e Hernandes Dias Lopes e assistir um estudo do Saião e assistir uma mensagem pregada pelo Hernandes Dias Lopes, o mesmo texto e duas mensagens com as características de dois homens comprometidos com Deus, e eu extremamente abençoado, ouvindo o mesmo texto por dois homens de Deus. E mensagens que falaram ao meu coração. Quantas mensagens temos recebido? E eu fico muito feliz quando alguém diz: olha, pastor, como Deus falou comigo. Pastor Redinei pregou e, olha, mexeu com a minha vida. Olha, aquela palavra do irmão César, olha, era o que eu precisava ouvir. Olha, pastor, o Senhor foi instrumento de Deus falar ao meu coração, e nós ficamos felizes porque Redinei é um pecador indigno que só vive tão somente pela misericórdia do Senhor. O César é um pecador indigno que vive tão somente pela misericórdia do Senhor. E eu sou o pior deles. Eu sou o ser mais indigno que existe na Igreja Batista Betel, que vive tão somente pela misericórdia do Senhor. E o Senhor usa as nossas vidas porque o mérito é dele. O mérito é dele, não é nosso. O importante é a mensagem, não é o mensageiro. Mas o mensageiro tem que ser digno. Às vezes nós pensamos nessa questão. Olha, o importante é a mensagem, não é o mensageiro. Ok, mas eu não vou entregar uma mensagem séria, uma mensagem relevante, importante, para qualquer mensageiro, não. Eu preciso confiar naquele mensageiro. Eu preciso acreditar naquele mensageiro. E entender que aquele mensageiro está apto para cumprir aquela missão. E aí, é interessante que quando nós nos consideramos indignos, reconhecemos que nós somos pobres de espíritos, humildes, e que nós temos um estado miserável diante do Senhor, é aí que o Senhor entra para usar as nossas vidas. A mensagem é dele. E aí nós precisamos valorizar essa mensagem. É tão bom ouvir uma boa palavra. É tão bom meditar na palavra do Senhor.
É tão maravilhoso. Gente, quando a gente ouve o Salmo 23, que lindo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em vezes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ou não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias na minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Como desprezar uma palavra como essa? Como desprezar uma palavra como a que o Senhor Jesus declarou? Sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E aqui também, quando ele diz, não desprezeis profecias, não desprezeis as pregações, as mensagens que o Senhor entrega à igreja. E o Senhor está dizendo aqui para evitar o mal, para usar de benignidade e de bondade, para se alegrar sempre, para orar sem cessar, para ter um coração agradecido, para não apagar a ação do Espírito Santo. Ele já estava falando aqui, olha, não desprezem aquilo que o Senhor tem entregue para a meditação, para a reflexão, para a instrução, para o crescimento espiritual, para desenvolvimento da vida cristã, na prática da fé. Aí ele vai dar um outro conselho. E ele vai dizer para que o servo, para que a serva do Senhor tenha sensatez. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Vivemos nos dias atuais momentos de tanta imprudência. Tantos que se dizem servos do Senhor e vivem de forma insensata, de forma tola. Não pensam antes de falar. Não pedem a direção de Deus antes de agir. Não medem as consequências antes de um ato, de uma atitude. Por isso ele está dizendo, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ele está falando para aqueles irmãos, depois de tantas orientações, aqueles irmãos que pensavam que Jesus já estava voltando, e já para aqueles dias, irmãos que não estavam querendo trabalhar, alguns irmãos que não valorizavam o ministério do apóstolo Paulo e se deixavam levar por conversas fiadas. E se nós não tomarmos cuidado, nós também agimos assim. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós praticamos. E muitas vezes analisar um quadro, julgar, e o julgamento é ter juízo, é ter sabedoria, é ter discernimento, a ideia de discernir da melhor maneira possível. E aí eu vou ficar com aquilo que é bom, aquilo que não presta, eu tenho que lançar fora. É aquela questão do filtro, de filtrar, reter o que é bom e o que não é bom precisa de ser descartado. Sensatez, prudência. E aí nós temos também essa questão da prudência, aonde? No verso 22, abstende-vos de toda forma de mal. É não flertar com o mal. É não flertar com tudo aquilo que desagrada a Deus, com tudo aquilo que provoca escândalo. Essa orientação, essa exortação de Paulo aos Tessalonicenses, ela é pertinente, ela é extremamente atualizada para os nossos dias atuais. Bons conselhos. Precisamos fugir da aparência do mal. Precisamos nos abster de toda forma do mal.
Quando nós pensamos em José, sim, filho aí do patriarca Jacó, que se tornou Israel. Ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus. Quando a mulher de Potifar, que era o seu senhor, lá no Egito, e ele era mordomo na casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar segurou e quis estar ali, e segurou as vestes de José e quis se deitar com ele, por que ele saiu correndo? Ele saiu correndo por temor ao Senhor. Ele saiu correndo porque ele não confiava na sua carne. Ele fugiu, ele correu em respeito ao Senhor da casa. Primeiro, respeito a Deus, Senhor nosso Deus. E também não confiar na sua carne, respeitar o seu chefe, o seu líder, o seu senhor na terra, Potifar. Não faltar o respeito com a casa e não dar margem para a aparência do mal. E porque se ele fica, ele poderia cair. Se ele fica, ele poderia também dar um mau testemunho. Quantas vezes nós precisamos literalmente fugir? E quando houver alguma situação, alguma tentação, alguma provocação, pensar, olha, eu preciso agradar ao Senhor. Eu preciso respeitar ao Senhor. Mas eu tenho uma responsabilidade também com a minha família. Eu tenho uma responsabilidade com a comunidade chamada Igreja Batista Betel, com o povo do Senhor. Eu tenho compromisso com aquele que morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. Eu tenho compromisso com Jesus, que derramou o seu precioso sangue para me purificar de todo pecado e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, me dando o privilégio com o selo do Espírito Santo de ter o nome escrito no livro da vida. Como diz o nosso amado missionário, isso é sensacional. E aí nós temos aqui o último conselho nessa lista. Tem outros conselhos também. Ele vai falar sobre santificação, depois ele vai falar sobre o conselho de estar orando por ele, de estar saudando os irmãos com ósculos santos, né? Também aconselhando com que a epístola fosse lida a todos os irmãos e desejando que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fosse com aqueles amados irmãos. Mas aqui nessa lista que eu destaquei, que eu elenquei aqui, o verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificação. E aqui, muito mais do que um conselho, é justamente um desejo, era uma oração, era uma intercessão de Paulo, um pedido de Paulo junto ao Senhor. Era uma palavra de bênção do apóstolo Paulo para que o Senhor estivesse abençoando esses irmãos, santificando esses irmãos, depois das orientações e dos bons conselhos que Paulo havia aí apresentado para esses irmãos. O mesmo Deus da paz vos santifique na área familiar, na área espiritual, na área profissional, na área estudantil, na área sexual, na área financeira, na área social, em tudo, em todas as áreas. Em todas as áreas das nossas vidas. Ele desejava que o Senhor, o Deus da paz, estivesse santificando em tudo aqueles amados irmãos. Mas da mesma forma, o desejo do Senhor é que Ele, o Deus da paz, esteja nos santificando através da ação do Espírito Santo em tudo, a fim de que, de forma integral, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia aqui aquele conceito de que o Senhor Jesus estava para voltar, e aí nós precisamos ter essa questão de estarmos de forma íntegra. Quando ele fala
espírito, alma e corpo, ou seja, de forma integral. O homem num todo, a mulher num todo, o servo, a serva do Senhor num todo, né? Tendo aí a vida marcada pela integridade, né? E tendo uma conduta irrepreensível na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. E o Senhor Jesus voltando, nos encontrando, né? De forma íntegra e irrepreensível, ou seja, sem repreensão, com integridade, sem mácula, sem mancha, e sem repreensão alguma, sem necessidade de uma repreensão. E entendendo que mesmo que Jesus não volte ainda em nossa geração, mas quando nós partirmos, o Senhor Jesus voltando para nós. Porque quando nós partirmos desse mundo, o Senhor Jesus voltando para nós, porque nós estaremos nos encontrando com Ele. São bons conselhos e eu encerro entendendo que esse texto tem tudo a ver com Romanos, capítulo 12, verso 9 a 21. Eu citei Romanos 12, e aqui eu quero ler Romanos 12, 9 a 21. Entendendo que também é Paulo escrevendo aqui para uma igreja, a igreja localizada em Roma. E esse texto aqui aos Romanos tem tudo a ver com 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15 a 22. Aqui Romanos, capítulo 12, verso 9 a 21. E diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Olha a prática do mal. Na nossa vida e nós retribuímos com o bem. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, concedendo o bem àquele que nos faz mal. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Comunhão, identificação, participação, solidariedade, fraternidade, altruísmo. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, vaidosos, arrogantes, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando depender de vós, se possível, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Entrega essa dificuldade ao Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, olha o que eu disse lá atrás, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É fácil? Não. É extremamente difícil. É desafiador, mas é recompensador. Por isso que o caminho é estreito. É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. E aí? Eu prefiro passar pelo caminho estreito, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pelo caminho estreito, enfrentando as lutas e as dificuldades, colocando a vida em risco, mas ainda que eu andasse por esse caminho estreito, a tua vara e o teu cajado me consolam. É aquela questão que o caminho é estreito, mas vale a pena. É um baita desafio. E a vida cristã é um privilégio, mas é um desafio. Mas é maravilhoso.
Eu espero sinceramente que esses bons conselhos da palavra do Senhor estejam abençoando, edificando a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, para o louvor da glória de Deus. E aí, quando se trata da palavra de Deus, nós podemos dizer, todos nós, conselho é bom, e nós agradecemos. Que você possa dizer, em se tratando da palavra de Deus, dizer para o Senhor, Senhor, conselho é bom, e eu agradeço. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra instrui, orienta, aconselha, e que tenhamos a humildade de estarmos colocando em prática os excelentes conselhos que a tua santa palavra nos apresenta. E, de maneira especial, quero interceder por todos que estão participando desse culto e por todos que estarão assistindo esse culto gravado. E rogar da parte do Senhor, que o Senhor esteja santificando a todos em nome do Senhor. E rogando, ó Deus, sobre essas vidas e suas famílias, bênção, vitória, paz, conquistas e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.